Vamos adorar a Deus nessa noite, pois eu tenho certeza que Ele tem algo preparado para mim e para a tua vida, amém? Então feche seus olhos onde você está e comece a falar com o Pai. Pai, nós estamos aqui nessa noite para te adorar. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, pois nós queremos te bendizer, Pai. Em nome de Jesus. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Te adoramos, Rei dos Reis, te adoramos, Rei dos Reis. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, oh, você plantou em mim esse anseio. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Você prometeu irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima,
pra te contemplar, fomos criados pra te desejar, fomos criados para estar com você. Nosso coração, nosso interior deseja o dia da tua, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta. Grande é o Senhor. O Senhor e muito digno de louvor na seara do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Liga a sua voz, querido, e declare: queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pra te adorar,
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Como é bom podermos adorar o Senhor, e mesmo que nós não podemos estar juntos, reunidos aqui como igreja, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita no meu e no seu coração. Então, que na continuidade dessa adoração, nós possamos ter o nosso momento de dízimos e de ofertas. E eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, que nessa noite, assim como quando nós nos reunimos de forma presencial aqui nos cultos, e você separava o seu dízimo e a sua oferta para poder entregar ao altar do Senhor, nós estamos colocando à disposição as nossas contas. Também nós temos o aplicativo do PicPay, para que você possa, com alegria, com amor, com gratidão e principalmente com entendimento de que tudo aquilo que nós temos vem dEle, de que Ele é que tem provido ao nosso respeito, de que Ele é que tem nos sustentado, que Ele que é o nosso socorro, Ele é o nosso presente diário. E nós queremos que você, com todo esse entendimento, você possa entregar ao Senhor aquilo que você determinou também no seu coração. Amém? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Deus te abençoe vocês. As suas palavras podem salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras. Provérbios 18:21. Porque vivemos pela fé, não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Momento Casa Kids. Pais, grave um vídeo do seu filho falando um versículo. Envie o vídeo para esse número aqui. Não esqueça de gravar com o seu celular assim. É isso, galerinha. Vamos decorando o versículo. Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Culto Online. É uma honra ter você conosco essa noite. Fique agora com alguns avisos dessa semana para você. Bom, os nossos cultos e os nossos PGs vão continuar acontecendo online até maiores atualizações das autoridades. Bom, e para você que não sabe, a gente está fazendo um relógio de oração, então ele continua acontecendo. No nosso Instagram tem uma publicação que você pode se comprometer com o horário e estar em oração nesse momento tão delicado. No domingo, no dia 12, nós teremos o nosso culto de celebração de ceia na sua casa. Essa é uma grande oportunidade de você preparar o ambiente com a sua família, o seu suco e o seu pão, para juntos relembrarmos o sacrifício de Cristo. Conforme a gente publicou no Instagram, o nosso celeiro do amor continua. Então você pode fazer a sua contribuição. De terça a sexta-feira nós vamos estar aqui recebendo o seu alimento das 14 às 18 horas. E como forma de gratidão pela sua contribuição, você ganha uma máscara que nem essa para ficar bem protegido do Covid-19.
Nós também estamos precisando de fraldas, então se você quiser contribuir com isso, também vai ser de grande ajuda. Durante a semana nós vamos ter uma programação especial para você no Instagram, então nos acompanhem lá. Na segunda, na quarta e na sexta nós teremos devocional na parte da manhã em forma de live, e na terça e na quinta nós vamos ter uma conversa, na terça com Gustavo e a Fran da África, e na quinta-feira com o Luciano e a Cláudia, que moram nos Estados Unidos. Esperamos a sua participação nessas lives. Para maiores informações você pode nos buscar na rede social, e agora fique com a nossa palavra. Que Deus fale com você. Olá, meus amigos, meus queridos e amados irmãos em Cristo. É com alegria e com prazer que nós nos encontramos aqui, mais uma vez, conectados para juntos refletirmos e meditarmos na Palavra de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, mas não tememos, porque nós temos um Deus que cuida de nós, sabe de todas as coisas e um Deus que fala. E Ele está falando ainda hoje nos nossos corações, e hoje Deus vai falar aos nossos corações por meio da sua palavra. E eu quero que você, desde já, aonde você está, no conforto da tua casa, no teu sofá, eu quero que você abra o teu coração e reflita juntamente comigo naquilo que a palavra de Deus nos chama a atenção. E para a reflexão dessa noite, eu quero poder ler com vocês um texto que se encontra em Lucas, capítulo 5, do versículo 31 ao versículo 32. E como tema dessa mensagem ou dessa reflexão, eu gostaria de colocar um clamor ao arrependimento. Nós temos falado nesses dias de hoje que Deus cuida de nós temos falado e tentado transmitir uma mensagem de socorro às pessoas, dizendo que no final tudo vai dar certo, como nós brincamos algumas vezes ainda, que se não deu certo ainda é porque não chegou no final, mas o fato é que nós queremos, dia após dia, transmitir uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de amparo, em meio a dias que nós escutamos tantas coisas, tanta calamidade, tanto mal ao nosso redor, tantos problemas, tantas lutas. Queremos sim, de fato, trazer uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Mas eu não pude deixar de refletir e não pude deixar de voltar aos meus olhos aquilo que o Espírito Santo vinha colocando ao meu coração. E por algumas vezes, fazendo meditação e lendo alguns textos, essa palavra arrependimento, ela vinha muito forte ao meu coração. E o texto nos diz o seguinte, Lucas, capítulo 5, versículo 31 e versículo 32. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus fez essa declaração num momento específico onde ele se encontrava na casa de Mateus, chamado Levi, e ali eles estavam em torno da mesa, eles estavam em comunhão, talvez hoje como você está na sua casa, em comunhão, eles estavam ali e alguns fariseus, alguns escribas questionaram Jesus acerca de que ele estava comendo ou tendo comunhão, convivendo com pecadores, com publicanos, no caso Mateus, um judeu cobrador de impostos, um judeu que, na ótica do judeu, ele estava traindo o seu povo porque ele estava aliançado com Roma, então ele era considerado um pecador, um publicano, e era muito comum naquela época os cobradores de impostos, eles tirarem parte do recurso para si, então ele era considerado um político corrupto. E os escribas então se indignaram e disseram essa seguinte frase: como pode este homem se dizer Deus e ele senta na mesa e come com pecadores? E aí Jesus, ele faz essa declaração:
Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos mas pecadores ao arrependimento. Aqui nós encontramos uma palavra que, se nós realizarmos um estudo, você der um Google aí na sua casa, ou pegar a sua Bíblia e fazer uma pesquisa rápida, todas as vezes que você vai encontrar essa palavra arrependimento, você vai ver que essa palavra, ela está desde o início da criação, da queda do homem, até o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Deus está chamando o seu povo para mais perto de si. O homem pecou e, por ter pecado, ele foi destituído da glória de Deus, como diz Romano, e porque ele foi destituído da glória de Deus e por causa do seu pecado, nós entendemos também que esse pecado gera a morte. A morte, não a morte física, mas uma morte espiritual, um afastamento de Deus, um afastamento do seu propósito, um afastamento do seu plano. E você quer algo mais triste e doloroso do que isso? Alguém estar distante da sua essência, do seu plano, do seu propósito. E aqui então nós temos essa palavra como tema principal do ministério de Jesus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio atrás de pessoas doentes. Quem são os doentes? Aqueles que têm e carregam na sua vida a marca, a semente do pecado. Eu e você, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus. Precisamos nos arrepender. E você e eu podemos, diante do tempo que nós estamos vivendo, perceber que não há melhor tempo do que este, para olhar para dentro de nós, para, em comunhão na nossa casa, junto com os nossos familiares, fazermos uma avaliação de como nós temos conduzido a nossa vida diante de Deus. Temos tempo para isso. É interessante que muitas vezes as pessoas correm de um lado para o outro, para o seu trabalho, para o curso da faculdade, vão daqui, vão para lá, e muitas vezes elas dizem: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Nós não temos mais essa desculpa hoje, porque hoje Deus está colocando diante de nós o tempo oportuno para refletirmos acerca de como nós estamos conduzindo a nossa vida diante do Senhor. Antes do ministério de Jesus ser evidenciado, antes dele começar os seus ensinamentos, chamar os seus discípulos, nós vemos um homem sendo levantado, como havia sido predito pelo profeta Isaías, já no Antigo Testamento, que se levantaria um homem, um profeta, nos dias atuais, que ele seria a boca de Deus e ele abriria caminho para o enviado, para o Messias, para o Cristo. E esse homem chama-se João Batista. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, nós encontramos a seguinte referência acerca de João Batista. Ele dizia o seguinte: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Esse texto, ele está aberto aqui na minha Bíblia e eu poderia ler e acompanhar com cada um de vocês. Gostaria que você fizesse na sua casa, você pudesse ler desde o versículo 1 aos versículos que se seguem, esse chamado de Deus para João Batista. Ele pregava à beira do Jordão. Aqui descreve acerca do seu estilo de vida, mas muito mais do que acerca do seu estilo de vida, aqui está nos falando acerca da importância da sua mensagem. E muitas pessoas iam até o Jordão para ouvir aquilo que João tinha para falar. E ele pregava essa mensagem de conscientização. Inclusive os escribas e os fariseus iam até ele para ouvir o seu discurso. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele também trazia uma mensagem de juízo sobre os fariseus. Lucas, quando ele relata esse momento aqui, em Lucas capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 9, nós temos o relato de Lucas falando acerca de João da seguinte forma: João dizia às multidões que vinham até ele para serem batizados. Falando acerca dos escribas, dizia: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram.
Não digam uns aos outros: estamos a salvos porque somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto ou posto para cortar a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. O que eu quero trazer aqui nessa noite? Uma mensagem de juízo? Uma mensagem de condenação? Não. Apenas uma reflexão acerca de que eu e você precisamos analisar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Eu não creio que o que está acontecendo conosco nesse tempo é uma punição de Deus sobre a terra. Embora nós observamos Deus tratando com o seu povo, desde a queda do homem até o Novo Testamento, Deus tratando com o seu povo de forma específica. E é interessante que eu quero abrir um parêntese aqui. Nós não podemos olhar para Deus como um Deus mau, porque Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Como diz o salmista, a sua misericórdia ela dura para sempre. Deus é fiel, Deus é compassivo, Deus é misericordioso e justo, diz a palavra. O que significa Deus ser justo? Ele tem um padrão. Ele estabeleceu ao homem as suas leis, os seus decretos, ou melhor, como nós quisermos chamar, os seus mandamentos. O que o homem fez com isso? O homem, dia após dia, tempo após tempo, o homem tem se desviado desses mandamentos. Diante da sua justiça, diante da sua lei, toda quebra desse mandamento implica em uma condenação, ou implica em uma consequência, implica em uma semeadura. Então o que Deus faz? Deus ele pune o homem quando o homem desobedece a Deus? Não. Deus ele corrige o homem. De que forma que Deus corrige um homem? De que forma que Deus atuava desde o Antigo Testamento e até nos dias de hoje? Deus então, com a sua mão de misericórdia, com a sua bondade, com a sua graça, Deus, Ele retira a sua mão e permite que o homem seja corrigido pela sua própria maldade, pelo seu próprio pecado, pela própria ganância que impera, pela própria maldade que impera no mundo. Então, Deus permite. A palavra de Deus diz, se não me engano, em Tiago, capítulo 1, que Deus, Ele não tenta o homem, porque Deus não tenta e não pode ser tentado. Então, nós vemos que Deus, Ele prova o homem, Ele prova o coração do homem e Ele permite, também por causa da sua bondade, da sua misericórdia, a correção sobre os seus filhos. Com que objetivo? Para que os seus filhos se arrependam e voltem ao plano original, para que seus filhos se convertam, mudem o rumo, mudem a direção. Então, o que está acontecendo conosco hoje é uma punição de Deus? Não. Mas eu creio que sim, é uma grande oportunidade de toda a humanidade que hoje está passando por um tempo difícil, possa refletir acerca de como estão vivendo diante do Senhor. Isso não é para aqueles que não conhecem a Deus apenas, isso é para mim e isso é para você. Deus está nos chamando a uma reflexão, Deus está nos chamando a um tempo de arrependimento. Continuando aqui, então não foi apenas Jesus, não foi apenas João Batista que fez esse apelo ao arrependimento. Os discípulos, logo que deram início também ao seu ministério, nós vemos isso em Marcos capítulo 6, versículo 12, iniciaram pregando a mensagem do reino de Deus, as boas novas, o rei chegou, a salvação chegou, assim como havia sido predito por Isaías, e eles diziam o seguinte: e saíam e pregavam ao povo que se arrependessem, assim como Jonas fez nas grandes cidades de Nínive. Os discípulos saíram a pregar a mensagem de arrependimento. E o que implica essa mensagem de arrependimento? Voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus. Convertam-se ao Senhor. Mudem os caminhos que vocês estão vivendo para viverem de acordo com o plano e com o propósito de Deus. Nós vemos
um chamado ao arrependimento por meio dos profetas. Os maiores profetas, ou como nós podemos chamar os profetas maiores, então a Bíblia é dividida por profetas menores e profetas maiores. Nós vemos que 2 profetas, eles carregaram uma mensagem de arrependimento: Ezequiel e Jeremias. E quando nós lemos, fazemos uma pesquisa sobre a palavra arrependimento, nós encontramos muitas vezes ela sendo dita por Jeremias. Em Jeremias capítulo 5, versículo 3 diz: Senhor, tu procuras honestidade, feristes teu povo, mas eles não se importaram. Tu os esmagastes, mas eles se recusaram a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedra, não querem se arrepender. Essa era a mensagem de Jeremias, que pregava acerca de um arrependimento, mas pregava acerca de um povo que havia se desviado do plano de Deus. E ele dizia que do reino do norte viria um outro reino, um rei que subjugaria o seu povo, e aquilo não seria apenas uma punição de Deus, seria uma oportunidade para que o povo se voltasse para Deus. O povo de Deus, ele teve muitos reis e muitos deles se desviaram do plano de Deus. E Deus levantava os seus profetas para corrigir não apenas os reis, mas também o povo, o seu povo escolhido, o povo a quem Deus tanto amou. Continuando, fazendo outra leitura, Jeremias capítulo 8, versículo 6 nos diz: Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido da sua maldade? Alguém diz: coisa terrível eu fiz? Não. Todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. A pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite é: será que esse versículo não se aplica aos nossos dias de hoje? Será que nós não podemos fazer essa ligação da mesma forma que Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem? Eles se casavam, davam-se em casamento, eles estavam preocupados com a sua própria vida, com os seus próprios afazeres, com as suas próprias coisas, eles estavam preocupados com o dinheiro, eles estavam preocupados com tantas e tantas coisas, menos em fazer a vontade de Deus. Então Jeremias faz esse apelo. Jeremias 18, versículo 8 diz: E se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei, ou eu me voltarei, e não tratarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E pulando para um outro profeta, nós vemos Ezequiel capítulo 3, versículo 19, diz: Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Deus falou com o profeta dessa forma. O profeta Ezequiel continua no capítulo 14, versículo 6. Por isso, digo aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem seus ídolos nojentos. E ele continua, capítulo 21, versículo 13. Estou pondo o meu povo à prova. Se não quiserem se arrepender, todas essas coisas acontecerão a eles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Então nós vemos aqui, por meio dos profetas, desde o Antigo Testamento, Deus chamando o seu povo. Da mesma forma que Deus usou a vida de Moisés, não apenas para libertar o povo da escravidão do Egito, mas também para levar o povo a uma terra prometida, ou seja, para junto da presença de Deus. Deus não apenas libertou o povo por meio da mão de Moisés, Deus também usou a vida de Moisés para advertir o povo sobre a importância de estar em sua presença. E a pergunta é: o que o povo fez? O povo murmurou. O que o povo fez? O povo se desviou. O povo fez para si ídolos. O povo se voltou contra Deus, voltou as suas costas para Deus. O povo não observou as leis e os mandamentos.
E Deus usou a vida de Moisés, como usou a vida de muitos outros profetas. Poderíamos passar um bom tempo aqui fazendo essa análise do Novo Testamento, do Velho Testamento, perdão, mas eu quero, acerca do Velho Testamento, encerrar por aqui, porque nós vemos também já no Novo Testamento, como falamos acerca de Jesus e como falamos acerca de João Batista, nós vemos em Atos dos Apóstolos um clamor ao arrependimento. E eu separei alguns textos aqui e eu quero refletir com vocês. Não apenas, não gostaria de colocar esse tema ou esse título apenas como um clamor ao arrependimento. Ou poderíamos usar aqui em Atos dos Apóstolos, ou poderíamos dizer que os apóstolos nos ensinaram atos de arrependimento, que este era a principal mensagem, ou esta era a principal mensagem do ministério de Jesus, de João Batista e também, como nós vimos, dos discípulos e desde dos profetas. Indo rapidamente para Atos, nós encontramos já logo no início, quando o Espírito Santo é derramado ali sobre aqueles que estavam reunidos na casa, juntamente com os apóstolos, houve um grande mover de Deus, cumpriu sobre eles aquilo que havia sido dito por Jesus em João 14 e também em João capítulo 16 e também em Atos capítulo 1, que eles ficassem reunidos em Jerusalém, que sobre eles viria o Espírito Santo como havia sido prometido pelo Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2 se cumpre também que estava predito em Joel capítulo 2, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E logo depois que o Espírito Santo vem sobre todos aqueles irmãos que estavam reunidos e houve um grande mover, Pedro então, ele realiza um discurso, porque muitas pessoas não estavam compreendendo, pessoas que estavam vindo a Jerusalém, não estavam compreendendo o que estava acontecendo, porque eles falavam em outras línguas. Então Pedro, no seu primeiro e grande discurso, ou no seu primeiro e grande sermão, Pedro então, ele começa a pregar, ensinando acerca do plano e do propósito de Deus. E no capítulo 2, versículo 38, a palavra do Senhor nos diz: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Então ele fez essa pregação como tema central da sua mensagem, era um convite ou um clamor ao arrependimento. E no versículo 41, a palavra do Senhor diz que agregaram-se cerca de quase 3.000 almas. Se você continuar folhando a sua Bíblia, você vai lá no capítulo 3, após a cura de um coxo que estava à porta do templo, Pedro ele faz então praticamente o seu segundo discurso, quando ele é levado para prestar um relato acerca do que ele havia feito com aquele homem. E no seu segundo discurso, no versículo 19, nós temos mais uma citação de Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mais uma vez nós vemos aqui Pedro, então, fazendo um clamor ao arrependimento. Um apóstolo fazendo um clamor ao arrependimento. Em Atos capítulo 4, versículo 4 também nos diz que muitos, porém, do que ouviam esta mensagem, creram, e chegou o número desses homens quase 5.000 almas. Sabe qual é a minha maior preocupação nos dias de hoje? Não é quantas pessoas estão morrendo pelo coronavírus, é quantas pessoas talvez estão morrendo sem a oportunidade de arrependerem-se dos seus pecados. Não é quantas pessoas estão morrendo em São Paulo, quantas pessoas morreram na Itália, quantas pessoas morreram na China, quantas pessoas vão morrer no Brasil. Eu acho que o nosso anseio, a nossa pergunta é: quantas pessoas estão morrendo sem entender essa mensagem? Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Então o convite que eu faço a você nessa noite, primeiramente, é: arrependa-se dos seus pecados. O segundo convite que eu faço a você nessa noite é: compartilhe assim como Pedro
esse clamor ao arrependimento, porque este é o tempo que eu e você estamos vivendo. Se nós continuarmos folheando a nossa Bíblia em Atos, capítulo 5, mais uma vez, Pedro, no seu discurso, diz, no versículo 31, ele diz, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Isso aqui aconteceu, olha o que diz o versículo 29, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam tentando impedir a Pedro e os apóstolos de pregar a mensagem de um Cristo vivo e ressurreto. E eles falaram isso. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vocês mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou como príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então nós vemos que a mensagem central do apóstolo Pedro era arrependimento. E nós seguimos folhando a nossa Bíblia, fazendo um tour dentro do livro de Atos. E em Atos capítulo 8, quando Pedro, mais uma vez, ele então impondo as mãos, orando sobre alguns discípulos e eles receberam o dom do Espírito, Simão então ele oferece dinheiro para poder receber esse dom do Espírito. E aí Pedro diz a seguinte mensagem para ele no versículo 21 do capítulo 8, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então Deus está chamando aqui este homem e dando uma oportunidade a ele de se arrepender. Nós seguimos aqui, nós temos depois um outro momento, abrindo Pedro a boca, disse-lhe, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mais um discurso de Pedro. O versículo 40 do capítulo 10, ele diz, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que ele se manifestasse. Então ele está fazendo esse discurso acerca da ressurreição de Jesus e falando que ele se manifestou, não a poucos, mas a muitos. E eles então se tornaram testemunhas vivas dessa mensagem. E Pedro diz que ele também dá testemunho. E no versículo 44, então Pedro, dizendo ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram esta palavra. E aí então, ele está fazendo esse convite acerca do arrependimento. E no capítulo 11, no versículo 18 diz, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a sua vida. Então, esse texto aqui que nós abordamos, ele está falando acerca do momento onde Pedro vai à casa de Cornélio. E ele diz que até mesmo aos gentios, Deus deu a oportunidade do arrependimento. E nós seguimos folhando aqui em Atos, nós vemos que a mensagem central depois, quando Paulo inicia as suas viagens missionárias, então nós vemos que a mensagem principal dos apóstolos é uma mensagem de arrependimento. Nós temos um outro texto em Atos capítulo 13, versículo 23, discurso de Paulo, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Da descendência de quem? Da descendência de Davi. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel, o batismo de arrependimento.
Aí nós vemos então Paulo falando sobre o batismo de arrependimento. Depois, na sua segunda viagem missionária, em Atos capítulo 17, Paulo, em Atenas, ele diz, quando ele chega em Atenas, na sua viagem, ele faz um discurso, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, queridos amigos e irmãos, nós estamos num tempo onde muitas pessoas estão aflitas acerca do que vai acontecer no mundo. Não é tempo de juízo, é apenas um tempo onde nós podemos refletir e ainda é tempo onde nós podemos nos arrepender. Aqui ele fala que um dia, aquele que foi estabelecido por Deus, o justo, o juiz, ele vai julgar todos os homens, toda a terra. E aí nós seremos encontrados de que forma? Justos porque cremos no seu amor e na sua bondade e nos arrependemos dos nossos pecados? Esse é o propósito de Deus. Paulo continua pregando, Paulo continua então na sua terceira viagem missionária em Atos capítulo 19. Então quando ele chega a Éfeso e ele encontra alguns discípulos, e aí nós vemos no versículo 4, Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Então Paulo, quando encontrou esses discípulos aqui, ele então ministrou sobre eles o dom do Espírito, e eles testemunharam que eles haviam sido batizados no batismo de João, ou melhor, esse batismo de arrependimento. Ainda na terceira viagem missionária, no discurso de Paulo, Paulo então chama os anciãos de Mileto e manda chamar em Éfeso. Ele, no versículo 21, testificando todos os judeus aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras traduções, esse testemunho de Paulo acerca da conversão traz essa palavra, arrependimento ao Deus verdadeiro e a fé em nosso Senhor Cristo Jesus. Nós vemos então esse chamado por meio de Jesus, por meio dos profetas, por meio de João Batista, por meio dos apóstolos. E eu termino aqui essa reflexão no livro de Atos, quando Paulo se coloca diante do rei Agripa, no capítulo 26, versículo 16. Quando Deus fala com ele, ele dá testemunho, e aí no versículo 16, Paulo está testemunhando, dizendo que ele se coloca de pé, e ele recebeu esse chamado de Deus para testemunhar acerca de Cristo, o ressurreto, e no versículo 20 ele diz, antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem ou se voltassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, esse tour que nós fizemos, nós encontramos um clamor ao arrependimento. E eu quero encerrar aqui, compartilhando com vocês uma breve leitura do que eu coloquei aqui. Arrependimento não é um sentimento de remorso, mas sim uma disposição de um coração cheio de temor, de voltar-se para Deus. Arrependimento não é apenas um sentimento, mas sim uma obra do Espírito, gerando em nossos corações uma consciência de pecado e uma consciência da santidade de Deus. É importante entender
que o arrependimento não é uma moeda de troca com Deus, onde nós demonstramos por meio de uma atitude um desejo de Deus em que Ele não nos condene, mas sim, como eu disse, é uma consciência de quem eu sou e uma consciência de quem Deus é. Nós encontramos 2 exemplos na Bíblia. Um é de Isaías, quando ele vê a glória de Deus, e ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram a Deus. E também dos discípulos, quando eles estão ali no barco e Jesus acalma a tempestade e recai sobre eles um grande temor, e eles realmente veem que Jesus é Deus, e eles dizem também: ai de nós, porque nós vimos a Deus. Então, arrependimento é uma disposição do nosso coração em reconhecer quem Deus é e perceber quem nós somos e como nós estamos diante de Deus. De forma prática, o que nós podemos fazer como fruto digno de arrependimento? O primeiro passo é crer em Deus. Eu preciso crer em Deus de todo o meu coração, e isso é uma obra do Espírito em nós. O segundo passo, reconhecer quem eu sou diante de Deus. Eu sou pecador e preciso do seu perdão por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O terceiro passo é entender o que Deus fez para me reconciliar com Ele. Enviou o seu Filho ao mundo para morrer e se entregar no meu lugar. Quarto passo, pedir e clamar a Deus pela sua graça, por sua infinita misericórdia, por sua bondade, e contar com a ajuda do Espírito Santo para o quinto passo, convencer o meu coração a mudar o rumo da minha caminhada para cumprir e viver toda a boa e agradável vontade de Deus. Esse é o plano de Deus. Eu quero convidar você aí onde você está, na sua casa, com a sua família, diante dessa reflexão, a juntos nos convertermos ao Senhor, que eu creio ser uma obra de cada dia. Juntos colocarmos o nosso coração e pedirmos que a sua bondade, a sua graça, a sua infinita misericórdia recaiam sobre nós. Que Deus olhe para nós como seu povo, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas que eu e você, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, possamos conduzir a nossa vida de fé em fé, de obediência em obediência, de amor e fidelidade à sua palavra, que são frutos dignos de arrependimento. Vamos orar? Pai, nesse momento, assim como Isaías, diante da tua glória, que foi revelada a nós por meio do teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, diante da verdade revelada nas Sagradas Escrituras, diante da tua palavra, nós inclinamos o nosso coração e reconhecemos que nós somos falhos, reconhecemos que nós somos pecadores e entendemos que muito mais do que crer na obra do Senhor, o Senhor está nos chamando a um caminho de arrependimento. E nós abrimos o nosso coração ao Espírito Santo para que Ele nos ajude e nos ensine, nos conduza a esse caminho de arrependimento, que gera um novo nascimento, como está descrito em João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos. Nós queremos nascer da água e do Espírito, queremos nascer de Deus por meio do arrependimento. Sabemos que Jesus é o único caminho, Jesus é a porta, e sabemos que o meio pelo qual nós podemos entrar e nos reconciliarmos com Deus é por meio do arrependimento. Por isso nós chegamos a Jesus e pedimos nesta noite, nesse momento, pedimos perdão dos nossos pecados. Senhor, queremos confessar diante de Ti que muitas vezes temos pecado diante do Senhor, temos infringido as Tuas leis, temos quebrado os Teus mandamentos e os Teus decretos, e por isso nós confessamos que somos pecadores e precisamos do Teu perdão. Ajuda-nos a nos voltar ao Senhor e fazer aquilo que é reto aos Teus olhos. Sozinhos nós não conseguimos, precisamos de Jesus Cristo, precisamos do Espírito Santo e precisamos da Tua palavra impressa em nós. Senhor, eis aqui nessa noite
juntamente com os nossos familiares, essa oração. Ajuda-nos a conduzir a nossa vida diante da Tua presença, assim como os profetas, assim como os discípulos, assim como os apóstolos, que não apenas pregaram uma mensagem de arrependimento, mas trilharam um caminho de arrependimento que gera mudança, que gera conversão. Nós nos entregamos ao Senhor e clamamos para que o Senhor sare a nossa terra, para que o Senhor perdoe os nossos pecados e venha com a Tua mão de misericórdia sobre o nosso povo, sobre a nossa nação e sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero pedir a você que possa compartilhar essa mensagem com muitos seus amigos, porque esse é o chamado de Deus para os últimos dias. Jesus breve voltará para buscar a sua igreja e eu e você somos responsáveis por transmitir essa boa notícia. Nós temos um Salvador e Ele está nos chamando a um arrependimento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Esperamos você na próxima quarta-feira às 19h30 e no próximo domingo às 19 horas.